Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e hoje nós temos um convidado especial. Eu conheço ele há mais de 16 anos e nós reencontramos nesses últimos dias. É o Jackson Carvalho, jornalista e empresário da Canada Bridge. Jackson, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o convite, obrigado pela audiência. E como nós sempre começamos aqui, a primeira pergunta: o que é uma vida bela para você? Vida bela é você estar acompanhado de pessoas que você ama, saber administrar seu tempo, ter tempo de qualidade de vida e aproveitar as coisas mais simples da vida, porque ela é muito passageira, rápida. Muito bom. E quais são as experiências, se você fosse para resumir, 3 experiências que mais te impactaram, mais te marcaram na tua jornada até hoje? Topo número 1, né, que é insubstituível, é o nascimento da minha filha. Isso não tem preço, né? Você vê um bebê, uma criança nascer, e você não tem explicação de como aquilo funciona, e a experiência que você vai encarar de vida dela para frente sendo pai é a número 1 da lista. A segunda, eu diria que foram as conquistas profissionais, você ir além do que você planejava. E a terceira, sem dúvida, as minhas viagens internacionais, que me trouxeram muita bagagem também e conhecimento de pessoas. O que você poderia dizer que você aprendeu com essas viagens internacionais? Olha, o que eu mais gosto, assim, eu não gosto de lugares, eu gosto de pessoas. Eu nunca vou ao lugar pelo visual, e sim quem está me esperando lá, ou quem eu vou encontrar nesse lugar. É sempre a minha prioridade. E sem dúvida, a gente, quando vai para fora do Brasil, vai começar uma vida em outro lugar, você aprende sabendo a história da pessoa, o jeito de andar, o jeito de comer, a cultura daquele povo. E eu sou do tipo de que quando chega num país diferente, eu não gosto de fazer o que o turista faz. Eu pego o metrô, eu vou de ônibus e eu quero conhecer as pessoas no cotidiano, na vida real. Não na vida construída para o turista. E o que você fazia para conhecer as pessoas? Olha, geralmente eu viajava muito sozinho, sempre viajei muito sozinho pelo mundo, né? Então sempre vou conversando com alguém, proponho ir na casa da pessoa, por exemplo, é um lugar que eu acho incrível, assim, por exemplo, Cuba, né? É um lugar fantástico. Conheci pessoas, fui na casa de pessoas, saí do roteiro de hotel, eu queria conhecer como era a dificuldade, o olhar. Queria que apresentasse a avó, o vô, né, daquela pessoa que eu conhecia. Eu queria saber como era a história de vida de quando ela nasceu e tudo que é diferente da nossa cultura. Isso para mim é a forma de convencer. E claro, sempre na abordagem, né? Sempre inquieto, tipo, vou conhecer alguém. Hoje eu vou pra rua e quero saber histórias. E qual foi a história que mais te marcou conhecendo as pessoas lá? Eu acredito que foi em Cuba também a questão da convivência doméstica. Não uma história, mas a história de muita gente, né? Onde você vê de uma forma humilde, assim, 4 gerações em uma casa só. Aí tá ali o filho, né? O pai, o avô, o bisavô e a família inteira morando no mesmo lugar. E você tentando entender como que eles convivem, né? Porque não é fácil entender nos dias de hoje as pessoas vivendo na mesma casa. Eu acho que então não foi uma história, mas sim a história de várias pessoas numa casa só. Você se formou em jornalismo também. Nós nos formamos, sim. Fizemos faculdade de jornalismo juntos. E você hoje não trabalha mais com comunicação, embora o tempo todo você usa comunicação, sim, né? O que fez você escolher o que faz hoje? Qual que é o teu propósito de vida? Eu busco hoje menos aparecer, menos ser conhecido, digamos, e ter mais tempo da vida simples, da vida real. Porque quando você trabalha, por exemplo, na televisão, no rádio, você tem muitos colegas, né? Colegas. Porque amigo é aquele que vai na casa do outro, aquele que você pode contar. Então não são amigos, são colegas, todo mundo te conhece. Ah, eu te conheço assim. E o que isso te traz de benefício? Eu sempre brincava ainda, né? Que eu dizia que eu só queria ter 1 milhão de amigos e que cada um desse R$1, né? Então, tava tudo bem. Então, não adiantava conhecer muitas pessoas. Hoje, o meu propósito de vida é viver mais para minha filha, ficar próximo dos meus pais, poder, final de tarde, colocar uma cadeirinha na praia e ver o mar, tocar um violão olhando a onda estourando, fazer viagens. Hoje eu estou preservando por esse tipo de qualidade de vida.
não só financeira, buscando, porque muita coisa não te traz de benefício quem busca o dinheiro, né? Quem busca trabalhar porque gosta, a consequência vai ser o dinheiro, é natural. Mas quem busca o dinheiro não alcança a felicidade. E o que te fez entrar no empreendedorismo? Para ter o teu próprio negócio? Olha, eu venho de uma veia empreendedora desde criança, né? Eu era um moleque com 7, 8 anos, vendia batata frita na porta da igreja, vendia picolé, vendia produto de limpeza pro meu avô numa bicicletinha. Desde os meus, os 7, 8 anos, sempre gostei disso, né? Eu tinha meus 12, 13 anos, eu vendia aqueles quadros, não tinha aqueles quadros que tinham uns versículos de Bíblia, uma pomba, um monte de flor, eu vendia, então eu sempre fui um vendedor nato, né? E aos meus 18 anos eu já era gerente de loja, inclusive, de móveis, então eu já tinha aqueles coisa da liderança, de liderar a equipe, aos 18 anos. E hoje eu vejo aí, às vezes, com 22, 23, ainda nem saí de casa, ainda não arrumaram o primeiro emprego, então eu já saí de casa com 15 anos e aos 18 já tinha essa veia empreendedora. Mas a veia empreendedora vem com esse espírito de liderança, mas eu nunca fui, bem sincero para você, eu nunca gostei muito de ser comandado, eu sou um gênio meio difícil de ser liderado, assim, né? Então eu sempre acho um jeito assim, calma lá, deixa eu aprender isso aqui e fazer igual ou fazer melhor. Então eu acho que já vem de uma forma natural, não que eu trabalhei o despertar desse empreendedor, agora vou ser empreendedor, já existia na minha veia, só que ficou de uma forma limitada. E quando você fez uma viagem para o Canadá, e por causa dessa viagem que você decidiu ajudar outras pessoas a viajar para o Canadá? Foi mais ou menos assim, né? Eu fui para o Canadá em 2010, bem nas Olimpíadas de Vancouver, as Olimpíadas de Inverno. Eu fui para fazer college, fui estudar na Westerthal College em Vancouver. De lá, uma longa história, vou encurtar, mas eu acabei arrumando emprego na minha área de jornalista, né? Eu queria. De lá eu fui jornalista e busquei o meu espaço em Toronto, já bem longe de Vancouver, onde eu fui no primeiro instante. E fui a editor-chefe do jornal North News, né? Trabalhei, adquiri uma experiência muito grande, cobri grandes eventos, né? Cobri Furacão Igor, cobri 2 terremotos, cobri jogos importantes, cobri muita coisa no Canadá. Então, e lá foi uma experiência muito grande, desafiadora, até porque é uma língua diferente, uma política diferente, um sistema de governo diferente, é parlamentarismo, você tem que conhecer os detalhes, né? A cultura, como funciona uma eleição, como funciona a economia, os impostos, você tem que ficar a par de tudo para ser jornalista num lugar desse, né? E aí quando eu decido voltar para o Brasil, por vários motivos, chegou uma hora, aquilo que eu falei para você, chega uma hora que o dinheiro não é mais tão importante, que você realmente quer ficar perto da sua família e viver fora do país é renúncia, você opta em querer algo e deixar algo, né? E eu depois voltei atrás e fiz bem. A partir de ali, quando eu volto pro Brasil, o que acontecia? As pessoas me conheciam porque eu trabalhava na TV. E elas me abordavam na rua e perguntavam, pô, Jacques, é verdade que tu estava no Canadá? Como é que eu faço para ir pro Canadá? Tu sabe como funciona? Tem como ir? Resumindo, eu estava dando consultoria de graça o tempo inteiro na rua. Eu falei, calma lá, deixa eu oficializar esse negócio. Aí eu montei a Canada Bridge para poder oficializar, cobrar consultoria e capitalizar isso. Tá começando a ficar esperto, viu? Né? Tava querendo ganhar dinheiro. E aí, a Canada Bridge, ela surge como um plano B, porque meu plano A sempre foi o jornal. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei o portal Agora Joinville, que na época era o jornal Nosso Bairro, que eu entregava 24 mil exemplares de graça na cidade. E durante muitos anos. Eu só parei porque o jornal impresso se acabou, né? Virou todo online. E aí você sabe o que aconteceu nessa época em que o leitor foi para o jornal online, mas o patrocinador não foi. Sim. Então teve essa lacuna onde o jornalismo acabou ficando sem o financiamento. E a partir de ali que eu comecei a transformar a Canada Bridge de plano B para plano A. Como que você procura aprender hoje para ir crescer nos diferentes aspectos da vida? Hoje assim, eu já estou numa idade, eu estou em 43 anos, então eu já estou numa idade que a gente tem que observar os mais jovens, é uma realidade. Então eu tento me cercar de gente jovem o tempo inteiro. Então, por exemplo, na minha empresa, eu sempre tenho alguém lá, sei lá, uma menina, um rapaz de 20 anos, 22 anos, e eu começo a observar o comportamento desses jovens, né? A minha filha tem 7 anos, eu começo a observar o comportamento, a forma que ela aprende, como são as tendências de vida. A gente tem que saber, tem que admitir que a gente precisa se atualizar em muitos aspectos, né?
Eu venho de uma bagagem totalmente diferente. Por exemplo, quando eu converso com um editor, alguém que é formado, eu falei, você edita como? Eu edito no Adobe Premiere, eu dou no aplicativo tal. Eu falei, eu comecei editando em Betacam, no fitão, na fita, aperta botão. Quem trabalhou na TV muitos anos sabe disso. Então, assim, a gente vem de uma geração de que esses dias eu estava até comentando, né, sobre faculdade. A gente vem de uma faculdade que aprendia diagramação, aprendia foto de forma analógica, né? Você ia revelar foto no estúdio, né, de forma apaixonante, sem dúvida, né? Gostaria de ter um estúdio em casa, mas a gente tem que se atualizar. Então, claro, os meios de comunicação, por mais que fale de tudo, né? Fala de tudo, mas é tudo muito superficial, né? Hoje antigamente, quando a gente queria ter acesso à informação, eram os livros apenas, né? A gente tinha coleção, o nosso Google era a Barca, porque enciclopédia, você tinha esses. Então a dificuldade era ter acesso à informação. Quando você tinha acesso à informação, você comia toda aquela informação, porque você já tinha dificuldade de encontrar. Hoje, como a gente tem muita informação, a gente só tira o chantilly desse bolo, né? Então vai pegando várias experiências. Não é ruim, porque você fica uma pessoa conhecedora de tudo, mas não aprofundada de nada. Essa é a grande realidade. Então a forma que eu me atualizo geralmente são com pessoas jovens, meninos, meninas, recém-formados, que eu quero saber as tendências, eu me encosto. Hoje, como eu sou empresário, eu contrato, eu deixo próximo de mim, dou liberdade para observar como elas fazem, para absorver essas novas experiências. E como que você organiza a sua vida pessoal e profissional diante que você tem a agência e tem vários pontos em várias cidades, né? Hoje, por exemplo, a Canada Bridge, a gente tem o atendimento é basicamente todo online, né? Eu tenho uma equipe de despachante, equipe de comercial, equipe de advogados paralegal, e a gente é distribuído hoje basicamente na parte de escritórios em Oakville, né? No estado de Ontário, em Toronto. Tem a parte de despachante, hoje a gente está com a Jéssica em Curitiba, daí tem em Joinville. E o nosso atendimento, hoje 30% é a capital de Moçambique, Maputo, né, onde a gente tem muito cliente, e Luanda, Angola é um território muito bom, comercialmente falando, e o Brasil inteiro, principalmente o público mineiro, né? Os mineiros hoje são um dos maiores públicos da Canada Bridge no Brasil, porque é um público que já nasce tendo parente, primo, prima, tio lá fora e quer ir embora também, né? Um abraço para Valadares. Hoje o meu público é basicamente assim distribuído no Brasil. E eu capto dessa forma. A minha vida pessoal passou o tempo em que eu priorizava o dinheiro e deixava minha vida pessoal. Então, ter empresa é liderar. O chefe, ele manda e ele é temido. O líder, ele passa ideias, as pessoas concordam ou discordam, discutem, complementam as ideias e elas têm autonomia de fazer aquilo de uma forma legal e eu vou cobrar apenas o resultado final. O meio não me interessa, nem o início. Para mim, o que me interessa é o resultado final. Então, elas me entregam de uma forma livre e me entregam super bem e felizes, porque eu não sou uma pessoa que fica o tempo inteiro enchendo o saco de ninguém. Eu passo, olha, vou passar uma missão, mas não é para agora. Você faz quando der. Mas claro que eu vou querer o resultado. Então, a partir do momento que você tem liderança e você delega isso, você passa, você tem tempo para pegar teu celular, como muitas vezes eu já fiz. Tô corrido, super corrido, tô ficando louco, mas na verdade eu tô lá na beira da praia com meu violão, né, com o celular na mão e vendo a onda, pôr do sol, ou quantas vezes nascer do sol, mas sabendo que está tudo encaminhado. Então isso é saber viver. Você sabe que fui repórter policial há muitos anos e vi muita gente morrer. Muito jovem, sim. Então eu valorizo a vida. E a forma de valorizar a vida é cada instante. Não esperar se aposentar para depois aproveitar. Isso é besteira. Ter mais qualidade de vida. Exatamente. E qual seria o conselho que você pode passar para ter mais qualidade de vida? Hoje nós temos um mal do século. O mal do século são os problemas psicológicos, né? A sociedade ela está contaminada por um vírus que é a depressão, que é a ansiedade, crise do pânico. Nunca se viu tanto em toda a vida problemas sociais causados pelos problemas psicológicos. Então, antigamente as pessoas moravam no interior,
onde tinha uma casa grande, uma mesa de 12 lugares, o patriarca sentava na ponta, a mãe na outra ponta, todos esperavam para o jantar, independente do credo religioso, faziam uma oração, faziam uma reza, agradeciam, se alimentavam todos juntos e tinha horário e as pessoas tinham um convívio entre si, entre os familiares. Para você encontrar um vizinho, você viajava aí 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, andava, né? Caminhando para encontrar o segundo vizinho, e quando se encontrava, o que você fazia? Já era difícil de encontrar, então valorizava. Hoje nós temos um descontrole total, horários diferentes, faculdade, ninguém mais se encontra para tomar café junto, ninguém se encontra mais para jantar juntos, o filho sai, a mãe sai, não dá mais um beijo no rosto, não dá mais um tchau, não dá mais um oi, é uma vida muito corrida. E isso tudo lá na frente a gente vai trazer uma solidão muito grande. Não estou falando de solitude. Solitude é maravilhoso. Eu adoro a solitude. Momento só seu, você se encontrar feliz com você mesmo. Mas a solidão é algo que acontece com muita frequência. Porque as pessoas já saem de casa mais cedo, vão morar em outra cidade por conta da faculdade, por conta do trabalho. Já tem um acúmulo de responsabilidade cedo. E é uma responsabilidade às vezes tola, porque não é nada demais, é uma pressão social. A gente vive na pressão social, a gente vive na cobrança, porque tudo que a gente aprende hoje são metas, dobrar a meta, né? E sempre um novo desafio. Isso traz um ganho de ansiedade, entendeu? Um problema psicológico gigantesco. Ter qualidade de vida para mim, em primeiro plano, nesse século, nessa data da gravação, é ter estrutura e equilíbrio psicológico. Se você está bem equilibrado psicologicamente, você vai se sentir bem para se alimentar bem, para caminhar, para sorrir, para tomar banho de mar, para ir na piscina, para fazer amigos, para namorar, para se relacionar, para valorizar seus parentes, porque você está bem emocional. Zele pela sua saúde mental, porque quem não cuidar em primeiro lugar da saúde mental não vai ter a liderança, não vai ser o empresário, não vai ser bem sucedido, não vai se relacionar, não vai acontecer nada por conta do mal do século. Essa é a doença, é o vírus espalhado no dia de hoje. E uma das formas de combater a isso é buscar a Deus. Acredito que o relacionamento com Deus tem ajudado muitas pessoas. E aí eu queria te perguntar, qual que é o teu relacionamento com Deus, a questão de ter fé, lado espiritual? Muito bem. Primeiro de tudo, você tem que ter uma leveza interior, né? Você tem que primeiro se sentir bem. Então é o que eu converso assim, a pessoa diz, eu comecei numa igreja nova, você se sente bem lá? Me sinto. Continua. Se te faz bem, vai. Eu estou frequentando tal religião, é matriz africana ou descendente de religiões inglesas, enfim, europeias. A gente tem aí uma miscigenação muito grande, né? E aí você tem que estar bem. Agora, a minha relação com espiritualidade, bom, eu venho de uma família cristã, né? Meu pai, por exemplo, é um pastor aposentado, né? Meu pai é um pastor que vem de uma base assembleiana dos anos 80 que era muito rígido. Então eu não tinha televisão em casa, as minhas irmãs mais velhas podiam cortar cabelo, vocês sabem, conhecem muito bem como que era isso. E eu morro de risada hoje quando falo em bullying, né? A criança está sendo bullyingada. Você não sabe nada o que é bullying. Você não sabe nada. Hoje tem que ser tolerante à religião. Pois é, eu venho de uma intolerância total. Se vocês acham que hoje existe intolerância religiosa, é porque você não for um crente nos anos 80. Você não sabe o que as minhas irmãs passavam com o cabelo comprido, usando saia. Então, assim, a gente vinha... A criança não tem culpa nenhuma pela decisão dos pais em terem entrado naquela religião, naquela denominação. A criança não tem culpa nenhuma. Então, claro que quando você vem desse regime um pouco mais apertado, que na época, né, enfim, não vou criticar, era necessário ou não era necessário, muita coisa mudou, a própria igreja que eu fui criado já mudou muito, abriu muita coisa, modificou muita coisa. Mas o que se tira de bom? Tudo você tem que tirar o lado bom. Lado bom, a gente era inserido a muita palavra, muito ensinamento, né? Nós tínhamos, eu desde criança, a escola dominical, então era uma faculdade teológica. Imagina você ser desde criança até adulto numa escola dominical, é muito mais que uma faculdade teológica. E qualquer professor, diretor sabe e confirma isso, né? O equivalente a essa experiência, essa imersão. Música nem se fala, né? Eu com 6 anos já fui colocado em orquestra sinfônica, né? Em ler partitura, estudar. Então isso é um ganho muito grande. A questão de
do teu papel na sociedade, porque independente se você é ateu ou não é ateu, entenda que a igreja ela tem um papel importantíssimo na sociedade. Aonde a prefeitura não chega, o pastor chega. Aonde a Cruz Vermelha não chega, o padre chega. Aonde a saúde não chega, tá lá o pai de santo, tá lá o líder religioso. Então a igreja ela faz um papel que o poder público muitas vezes não faz. E tem outra situação. Voltando àquela questão do problema psicológico de muitas, tem pessoas que não conseguem viver longe de uma igreja. Não pode, porque ela não tem força suficiente para caminhar. Tem pessoa que se não vai para a igreja, não tem o 8 ou 80 que a gente fala, ou tá no bar ou tá na igreja, ou tá no céu ou no inferno, tem gente que não consegue. Então ela tem que estar na igreja, porque se ela não tiver, ela vira um alcoólatra, ela tá no bebum no bar. E perde toda a família. Ou ela tá no mundo do crime, a sombra da lei. Então a igreja tem um papel social muito grande. E a questão da espiritualidade, eu acho que é um encontro seu com Deus. Tem uma passagem bíblica que fala, né? O encontro de Deus é onde você está só, com seus joelhos dobrados, aonde você medita e você mentaliza e você faz o teu contato com o teu Deus. Não precisa de muito alarme, não precisa muita bandeira, muito barulho, não precisa divulgar isso para ninguém, porque realmente a tua fé, a tua conexão é naquele momento em que só você está diante do teu Deus, e aí você abre o teu coração, feliz ou não, ou no teu limite, no teu desabafo. A partir dali, doravante, você faz um canal, uma ligação direta. Então essa é a minha fé. Tem um versículo que fala: abre a porta do seu quarto e ore. Até um dos entrevistados aqui no programa La Vie est Belle comentou, o abrir a porta é você conversar com Deus como se fosse um amigo, você ser sincero com Deus, você expor as suas preocupações, ansiedades, tristeza, alegria, conquistas, conversar e entregar para Ele, deixar nas mãos dele todas as preocupações, conquista, agradecer e conversar com Ele, orar. Colocar do seu coração, ser sincero, né? Por isso abrir a porta do seu quarto. Eu achei bem bacana quando ele comentou aí com o que você está falando aqui. Esse relacionamento com Deus é muito importante. Quais são os teus valores e princípios que guiam a sua vida? Os valores que guiam a minha vida, primeiro, a questão da honestidade. Eu acho que a honestidade fala tudo sobre o caráter, né? É aquela diferença da ética e quando você fala em público, né? Sobre a moral e ética, né? Tem vários livros que a gente lê sobre esse tema, eu tenho alguns lá em casa. A diferença da moral e da ética, né? A ética é quando você faz algo que ninguém está vendo, né? Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer mesmo, ninguém vendo, porque a minha consciência diz que não, isso não é certo. E daí tem a questão do moralismo, que é o aparente, né? Pessoas querem para aparecer. Um livro muito bom, que é do Gilles Lipovetsky, né? Que fala sobre o crepúsculo indolor de uma sociedade pós-moderna. Ele fala muito sobre a questão do ecomarketing, sobre hoje as empresas criando bandeiras, mas na verdade é para se promover, né? Pessoas criando situações voluntárias, mas na verdade para ou se autopromover ou promover um certo negócio. Então, os meus valores, primeiro de tudo, é a honestidade. A honestidade que eu recebi isso do meu pai, que meu pai receba dele, é que eu passo para minha filha, que a gente leva isso para frente. Isso é o meu principal pilar de tudo. E assim, o convívio social é, sem dúvida, uma grande diferença. E outro pilar que para mim define a profissão, que define aonde eu quero chegar e aonde eu vou abrir porta ou não, é a comunicação. Alguns filósofos já pregavam a ideia que quem se comunicasse dominaria o mundo. E se a gente parar para analisar, os grandes líderes mundiais, eles sabem se comunicar. Tem gente que não consegue se comunicar nem na própria casa. Quando não se comunica entre esposo, esposa, pai, filha, se já não existe essa comunicação, já se cria ruído. E ali já se quebra. Então isso é importante. O que mudou na sua vida após ser pai? Você tem uma filha de quantos anos? 7 anos? 7 anos. 7 anos. O que mudou na sua vida? Olha, é interessante que fala que a mulher, quando ela está grávida, ela já é mãe, né? Porque ela já sente a criança chutando, já sente as dores, as contrações. Então ela já é mãe a partir do momento que ela começa a sentir. A partir do momento que faz um ultrassom e já sente o coraçãozinho batendo ali. Agora o pai, na verdade, ele só descobre aquele pai quando você está na maternidade e faz assim com o braço e te coloca uma criança aqui. E aí você olha para aquele pedacinho de gente e diz, e agora? O que vai ser daqui para frente, né?
Claro que eu fui pai aos 35 anos, já era maduro o suficiente, já tinha uma bagagem, não teria como dar errado, né? Pela maturidade e estrutura que eu já tinha. Mas o que mudou na minha vida? Eu acho que a primeira coisa que mudou como homem, né? É como eu vejo as mulheres. É o primeiro passo. A partir do momento que você vira pai, você trata uma mulher de forma diferente. Obviamente. Você já tem totalmente uma educação. Não é forçada, não é nada. A forma que você trata a tua filha, até porque você como pai é a primeira referência de homem que ela tem, né? Como criança. Quando ela tiver de uma forma adulta, ela não vai aceitar menos do que ela recebeu do pai. E mudou minha forma total de pensar. Na verdade, quando você tem um filho, você revive, né? Você vive uma vida já pensando no futuro. Você não é mais estagnado. E eu nunca vou esquecer uma frase de uma professora nossa, da Elisa Máximo. Lembra? Elisa? E acho que ela tem 2, 3 filhos, né? E eu lembro quando ela estava grávida já do segundo filho. E aí eu falei que eu ia ter Isadora, ela falou: Jackson, as crianças nos deixam mais leves. Porque a gente vira adulto, a gente não tem mais brincadeira, para de brincar, para de ir no parquinho, para de fazer coisa de criança. E quando você tem filho, você volta a ter uma vida leve. É por isso que é importantíssimo ter uma criança dentro de casa correndo, né? Senão a casa fica uma casa organizada. E às vezes uma casa organizada demais é uma casa sem vida. É uma casa sem mudança. Nem tudo é organização. Quando você chegar em casa e ver um brinquedo espalhado, né, você pisar, seja num carrinho de um menino, uma boneca, aqueles bracinhos de boneca bem duro mesmo, que você diz: ai, meu pé, isso é felicidade. Isso é felicidade, né? Tem um poema esqueci daquele poeta que fala, né? Felicidade para alguns é conhecer o mundo, ter um conhecimento profundo das coisas da terra e do mar, mas para mim ser feliz é diferente, né? Ser feliz é ser gente, ser feliz é ter vida, e como dizia o poeta, é bonita, né? Felicidade é viver sem chegada, sem partida, é sonhar, é chorar, é sorrir. Felicidade é ouvir um CD bem mela-mela, que hoje não é mais CD, é um Spotify, é violeta na janela, é chá de maçã com canela. Então é chorar, é sorrir, é viver sem chegada, sem partida, e assim vai. Esse poema maravilhoso que fala um pouco sobre felicidade, e felicidade estão nas coisas simples. Quando você deixa de ter coisas simples e você quer só as coisas caras, você começa a morrer. Você para de viver a partir do momento que você coloca toda a tua atribuição de felicidade em cima do teu próximo carro que você quer trocar, da próxima casa que você quer ter, da piscina que você não tem, da tua próxima viagem internacional, ou de uma forma mais simples, da tua próxima bicicleta, ou do próximo bola, ou enfim. Não coloque desejos de felicidade em cima de bens materiais, que você já começa a empobrecer a tua vida. A tua pobreza começa ali. Meu pai tem 73 anos, vai fazer 74 em janeiro. Eu falo assim: pai, vai fazer o que tu gosta, vai construir, compra mais um terreno, vai fazer uma casa nova, vai viajar, compra, vai. Porque a partir do momento que você não tem mais sonhos, você já começa a morrer. Hoje eu estava lendo até um trecho da Bíblia que fala sobre a alegria. A alegria, a felicidade permanente em Jesus, em Deus. Porque muitas vezes a gente acaba buscando realmente, eu inclusive até buscava em cursos, eventos, sempre tentava algo externo, mas quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, eu percebi que eu tinha aquela alegria, tudo que eu precisava já nele. Então é uma forma e hoje eu li sobre esse trecho na Bíblia, que Jesus ele traz essa alegria permanente para nós. Você tem algum medo, algum desafio da sua vida, assim, como que você lida com isso, com esse desafio, com algum medo? Quanto mais medo eu tenho, mais eu fico bem, né? Porque o medo é importantíssimo. Pessoa que não sente mais medo é porque ela não está mais se arriscando. E o medo é importante para você se manter vivo, né? Por isso que a gente atravessa a rua e olha para os dois lados. Isso é o reflexo do medo. Então a gente já nasce com medo, você vive com medo e você precisa ter ele para poder seguir em frente. O medo faz parte de uma autodefesa do organismo. Mas parar de ter medo significa que você estagnou, você não tem mais desafio nenhum. Eu sou viciado naquele frio na barriga, naquela adrenalina de dizer: e agora? O que vai ser?
E agora? Já entrei. O que vai ser daqui para frente? Seja uma viagem para um país que você nunca foi, seja um novo negócio, uma nova empresa ou uma decisão, né? Eu tenho esse temperamento mais impulsivo, eu tenho um temperamento mais sanguíneo, aonde você erra mais, só que nessas tentativas de erros você também acerta. E tudo que eu preciso é de um acerto. Não me interessa os 10 erros que eu tive. Eu quero só um, não preciso mais. A vida é muito curta para ficar, não precisa, é só um acerto. Medo você precisa ter. Quando você não tem, você está morrendo também. Agora, desafios, você tem que ter sempre projetos. Sempre tem que ter desafios. Eu hoje não faço mais projetos para minha vida pessoal. Essa é uma fase que eu estou vivendo. Não é uma questão de estar correto ou não. Ou pode ser uma autodefesa ou não. Mas hoje, projeto pessoal, eu só vivo. Faço projeto para minha filha, para o futuro dela. Faço projeto para minha empresa. Plano do negócio deste ano, do próximo ano, aonde eu quero chegar, o que eu ainda vou adquirir para os negócios. Até porque daí volta naquela questão. Eu tenho uma filha, então eu volto a viver a partir do momento que eu estou pensando nela, certo? Mas pessoal, não. Eu só vivo. Eu não crio mais projetos pessoais de que eu quero fazer isso, ou como uma pessoa é muito jovem, eu quero ter um filho, eu quero casar, eu quero viver assim, eu quero fazer tal coisa, porque a vida dá tantas voltas em todos os sentidos, que às vezes você planeja algo e não funciona. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é casada há 20 anos, ela planeja no futuro com o seu esposo, com a esposa, conhecer Paris e a pessoa morre antes do tempo. Bem-vindo à vida? Isso acontece? Nós respiramos, nós vemos uma sociedade que a gente não sabe o dia da manhã. Até minha filha repete muito isso, né? Que ela assiste um vídeo que eu fiz no cemitério uma vez, que o coveiro diz: a única certeza que nós temos é a morte. É a única certeza. É um vídeo que tem no YouTube que é do coveiro Fidel, que eu vou lá e entrevisto um coveiro. Bem interessante essa matéria. E então, eu não faço projetos pessoais. Isso, eu até queria aqui apresentar a filha dele. Pode chamar ela? Pode trazer, Isadora. Vem cá, Isadora. Pode vir aqui. Entra aqui. Vem aqui no lado do Jackson pra gente te apresentar aqui. Essa é a filha dele. Ela tem um canal no YouTube também, vocês têm que seguir lá. Só que ela já pediu para eu mudar o nome, né? Porque ela disse que eu tenho que ser da produção, né? Mas a gente começou fazendo um canal para incentivar, que é As Aventuras do Papai Jack e a Isadora, mas agora ela quer um canal só dela. Tudo bem, eu vou para produção, né? É uma garota muito boa na área da comunicação, né? Gosta de apresentar, dar conselhos. Como é que é teu canal? Fala para nós. Do que você gosta de falar no canal? Não quer falar? As pessoas vão assistir lá. Não faz ideia? Tá bom. Mas as pessoas vão assistir. Essa é a Isadora. E como que elas podem procurar no YouTube? Tem que digitar lá, né? As Aventuras do Papai Jack e a Isadora. Até mudar de nome, né? Que depois... Aí eu não sei como é que vai ser. Crescendo com a Isadora, você vai querer colocar, né? É isso aí. Tem algum ensinamento que você coloca como verdade, algo que você tenta fazer isso todos os dias ou toda semana para ensinar para ela, como pai? São crenças, verdades que a gente aprende com nossos pais, né? Eu tenho, assim, alguma forma de lidar com ela desde criança, que é uma forma de valorizando a comunicação. A gente tem poucos atritos, né, Isadora? Assim, de birra, de ela discordar ou eu discordar, bem poucos, assim. Então, por exemplo, ela agora já não mais, mas quando bem um pouco menor, né, uns 4 anos, 5 anos, eu falava: filha, tem que tomar banho. Pai, agora não. Eu falava: tá aí quando? Daqui uns 10 minutos? Pode ser. Daí dava os 10 minutos. E agora? Não, agora não. Vamos ganhar mais 1 minuto? Pode ser. Só que eu não tinha muita noção desse 1 minuto e passava voando, né? Falei, agora sim. Então, né? Agora já negociei tanto, então agora eu vou. Então, quer dizer, o que eu poderia, por exemplo, bater de frente, criar uma situação, ela fica brava. Então a gente se comunica. A gente conversa muito, assim. Sim. Eu também ensino muito inglês para ela desde criança, então ela tem preguiça de falar, né? Inglês, mas ela entende os comandos quando eu passo para ela, então isso vai ajudar bastante na vida adulta. E é uma artista, né? Faz ginástica. O que você faz mesmo? Artística. Ginástica artística, fez teatro, né? O que mais você faz? Balé. Balé, ela faz balé também. Legal. Então tem aí uns talentos moçona, né?
Vai lá, Linda, senta muito lá. obrigada, Isa. Qual que é a tua maior lição de vida que a vida te ensinou? O que a vida me ensinou? Eu não sei te dizer exatamente uma lição de vida, porque a gente aprende todo dia uma lição nova de vida. Eu não consigo tirar um resumo do que ela me ensinou, mas diariamente naquela pegada de não deixar para depois que você pode fazer agora. Eu vivo muito isso. Não recusar as oportunidades. Não deixar passar as oportunidades. Tem gente que pensa demais, espera demais, desconfia demais. E o tempo vai passando. Tic-tac, tic-tac. Já passou aí, ó. Alguma coisa já aconteceu. Alguém já nasceu, alguém morreu nesse tempo dessa entrevista. A minha lição assim, de vida é aproveitar as oportunidades, por mais que naquele momento pareça um pouco absurdo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer lá? Mas eu vou. Tem um filme do Jim Carrey, que é o Sim Senhor, né? O Yes Man. É um filme bem antigo, que ele era uma pessoa desanimada, não saía de casa e dizia não para tudo. Os amigos convidavam para ir no bar, ele não ia. Convidavam para ir numa palestra, ele não ia para lugar nenhum. E de repente ele aceita um desafio de um palestrante, que é o Yes Man, é o Sim Senhor, e tudo ele tem que dizer sim. Tudo. É um filme que tem uma reflexão de vida muito legal. Então eu deixo essa dica aí de dizer sim para as coisas. Arriscar, sair, ousar, conhecer pessoas, conhecer histórias, aprendizado e dizer mais sim, menos não. E como reconhecer as oportunidades? Porque se você responde sim para tudo, a tua qualidade de vida pode cair um pouco. Eu sou muito de energia. Eu sou muito de sentir a energia daquele momento que vai acontecer. Essa energia você pode dizer que é Deus, você pode dizer que é uma atração, que é o universo. Não vou dar nome para isso, mas eu sou muito de sentir que esse é o meu momento. Aquele frase, né? Aquele expressão, o santo bateu, né? Eu sou muito de aproveitar as oportunidades desta forma. Então eu avalio. E eu sou muito de ir aceitar desafio que eu nunca fui. Isso é sair da zona de conforto. Isso é dar medo. Isso é dar medo. E o medo gera desafios novos. Boa resposta. Como que você se vê daqui a 5, 10 anos? Bom, indo naquela resposta que eu te dei, que eu não faço muito planejamento pessoal, né? Eu faço planejamento de empresa, tenho o futuro da minha filha. Mas eu me vejo assim, eu acho que nos próximos 5 anos, eu tenho uma vida, não sou rico, mas eu já tenho uma vida hoje em que eu sempre digo, poxa, é tão legal quando, se eu tiver vontade hoje de ir num restaurante comer algo diferente, eu vou. Nem que amanhã eu tenha que economizar, né? Mas, poxa, hoje eu vivo uma situação que, se eu quiser ir num restaurante legal, eu vou. Eu tenho uma vida muito simples. Se as pessoas quiserem me encontrar, elas vão me encontrar na praia com um chinelo havaiano, uma bermuda, hoje. Ou à noite com um violão na mão na beira do mar. Eu tenho uma vida muito simples, eu não gasto, não tenho um apelo de consumismo. Mas daqui 5, 10 anos, eu quero poder dar oportunidade para minha filha. Então, se ela vai fazer uma faculdade no exterior, eu torço que sim. Eu quero dar esse suporte para ela. Eu quero estar com os meus negócios muito bem mais aquecido. Hoje eu tenho uma loja, eu quero ter uma rede, eu quero ter agências espalhadas. Estou com um projeto novo. Uma empresa já num projeto aí está sendo incubado. Janeiro sai do papel. Então eu não vou parar. Eu estou no momento do business, como se fala na linguagem do policial, com a faca no dente mesmo, né? Estou num momento com muita garra no business, porque eu me sinto preparado. Então eu não tenho medo nenhum. E aí vem aquela história, se eu venci fora do país, num lugar que eu não conhecia uma língua, não sabia como lidar, e de repente eu conquisto meu espaço. Em 2014 eu fui no Canadá receber uma medalha da mão da rainha Elizabeth Loisville de premiação de jornalismo. Eu falei, se eu venci lá fora, cara, eu tô no meu país, na minha cidade, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu falo a minha língua muito bem, que é o português. Eu vou ter medo do quê? Então eu estou com tudo nessa questão do business, não tenho medo nenhum, né? Eu arrisco. Se você pegar o personagem do Chaves, foi criado quando ele tinha 40 anos. Depois que ele criou o personagem Chaves, aí é que ele estourou.
Então, assim, as pessoas vão tentando até acertar uma veia, né? E já com essa experiência é muito bom. Você vê, eu gosto desses filmes, como foi a história do McDonald's, né? E, enfim, do próprio Spotify. Eu adoro esses filmes, assim, que contam a história de pessoas. E todas essas histórias têm algo em comum. Antes da pessoa acertar um detalhe, ela errou 20, 30 vezes. E aí, como é que a pessoa não arrisca? Sabendo que ela precisa de um acerto, mas ela precisa errar umas 30 vezes. Como é que ela reclama do segundo erro? Por que as pessoas reclamam do 10º erro? Me expliquem. Por que a pessoa tem capacidade de reclamar do 10º erro? Meu Deus, já errei 10 vezes. Vamos lá. De negócio, abriu empresa e fechou. Porque casou e não deu certo. Ou namorou e não deu certo. Mudou de cidade e não funcionou. O que tem aí de novidade? Eu não tô vendo novidade nenhuma. Ah, mas eu já errei 10 vezes. Tá, mas mas você tem que errar umas 20 mesmo pra acertar uma. Então, as pessoas acham que isso é esquisito, é estranho errar. Claro que não. Você só tá no caminho. Só que até alguns desistem, param, né? Aí vai de cada um. O Michael Michael Jordan, que ele tentou mais de 1000 vezes acertar a cesta. E depois de 1000 vezes ele conseguiu. Exatamente. Então, a vida é feita de muito mais erros do que acerto. Isso é fato. Perfeito. E a nossa última pergunta, como todas, eu faço aqui a primeira e a última pergunta igual para todos os entrevistados. Como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Bom, primeiro que lembrado pelas pessoas, primeiro eu quero ser lembrado pela minha filha como um pai, né? Grande pai. Esses tempos aconteceu um episódio que eu acho bem interessante. A minha filha sempre soube que eu tinha um livro, né, publicado. Então, eu fiz um livro que é o Foca Vermelho, Relatos de um Repórter Policial. E ela sabia dessa informação, que eu tinha um livro. Só que quando ela entrou na escola, ela foi para alfabetização, ela aprendeu a ler e ela começou a ler primeiro em caixa alta, né? Letras grandes. Depois, ela veio toda alegre assim, pai, eu tô conseguindo agora ler normal, como se lê, né? A caixa baixa também. Agora eu posso ler o seu livro. Eu falei, claro, filha. E ela pegou o livro, ela estava na cama e começou a ler a dedicatória, como todo livro começa com uma dedicatória ali, né? Prefácio, dedicatória. E tem uma parte do livro, da dedicatória, que o livro ela começou a ler e eu não estava prestando atenção. Ela pegou um livro e ficou sentadinha, eu vendo televisão. E de repente eu vejo ela soluçando e as lágrimas correndo. E eu, o que está acontecendo? Filha, você está bem? Ela começou a chorar e soluçava na parte que ela leu da dedicatória que dizia assim: esse livro é para minha filha, que um dia vai crescer, vai ler e entender um pouquinho mais do pai jornalista, da história do pai. Então ela se emocionou quando ela leu o nome, porque ela não sabia que o nome dela já estava publicado naquele livro há muito tempo. E tudo que faltava, na verdade, era aprender a ler para saber aquilo ali. E eu também não achava que esse momento de emoção seria com ela com 7 anos. Eu imaginava que ia ser com uns 18, 20, ou o dia que eu for embora, o dia que eu morrer, ela acessar essa informação. Essa é a lembrança que eu quero ter. A lembrança de um grande pai. De um grande jornalista vai vir 1000 outros jornalistas. Se você é político, você é prefeito, se você é empresário, vai vir milhões de outros empresários, milhões de outros jornalistas. Nome na praça, toda esquina tem um busto. Você já viu? Toda praça tem um busto. Toda praça. Você vai lá na rodoviária de Joinville, tem a estátua do Haroldo Nilson. Quem conheceu o seu Haroldo? Pessoa fantástica, um baita empresário. Para a geração nova, quem é Haroldo Nilson? Nem a empresa existe mais. Nem o nome Nilson tem mais. Só um busto. Então, eu não quero deixar busto, eu não quero deixar o nome na praça, eu não quero deixar o nome em ruas. Nada disso, nem dinheiro. Cada um que vai buscar o seu. É assim que a gente aprende. Eu quero deixar uma marca de ter sido um grande pai e presente. Obrigada, Jackson, pela sua participação. E você que ainda não conhece o meu livro La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante, aqui na descrição vou deixar o link para você adquirir o livro pelo site da editora ou pela Amazon. Tem nas livrarias em Joinville, se você é de Joinville, Santa Catarina, na livrarias A Página, livrarias Curitiba do Shopping Miller, do Shopping Garten, no O Sebo e Sebo Universo Cultural.
Você pode adquirir o livro e depois me conta o que você achou. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e eu espero você no próximo vídeo.